Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Ora viva, ora viva. Minhas amigas e meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso live do dia de hoje. Eu sou o Cianuque Monteiro e vocês são sempre bem-vindos aqui. Depois de algum tempo ausente, nós já estamos de volta. Vamos dar algum tempinho para que vocês possam comentar, deixar o vosso like, para que vocês possam partilhar essa live, que é um live super abençoado. Olha, deixem-me dizer para vocês que está cheio de angolanos que amam o Brasil, está cheio de angolanos que contam, assim, a sua história de experiência. Um deles é o meu amigo, o pastor Osvaldo, que fez um live com o Tavares Armando, onde ele mostrou a camisola dele do Brasil. Ele se emocionou, chorou, disse que ama tanto essa terra. Eu sempre falei, eu nunca conheci um brasileiro. Olha, ainda hoje, alguém comentou, um brasileiro, não sei se um brasileiro, uma brasileira, uma mulher comentou, você, em vez de amar assim, ama a tua terra, os teus irmãos que estão aí a sofrer. Então, um comentário assim meio pejorativo. Mas, na verdade, é isso. É que o meu amigo mostrou esse sentimento. E depois de eu fazer outra entrevista com o Tavares Armando no canal do Primata Podcast, o que aconteceu é que eu conheci um Zuca angolano Zuca, um amigo, o Geraldo César. Ele esteve em Angola, ficou em Angola entre 1992 a 1994. Eu era pequeno, eu estava com 6 anos de idade. Geraldo César tem ricas recordações de Angola. Olha, me emocionou porque eu sou missionário angolano no Brasil e muitas vezes lamentei, reclamei com a minha esposa que a gente quer contar nossa experiência de como é que é Angola, mas encontramos muitos brasileiros que uns têm curiosidade para saber sobre a África, mas a maioria nem tanto. Mas eu encontrei aqui um brasileiro que tem sangue angolano, sangue mongolê corre nas suas veias. Eu falei, olha, você vai participar de um live comigo e vai contar a sua experiência. Seja bem-vindo, meu grande amigo Geraldo César. Muito obrigado. Boa tarde, Angola. Boa tarde, Brasil. Estamos aqui para contar essa pequena experiência que foi muito importante para mim. Um fato marcante na minha vida. Talvez o fato mais marcante da minha vida foi estar em Angola, conhecer essa nação irmã, de onde nós também descendemos, né? Tanto culturalmente como mesmo sangue que corre nas veias dos brasileiros, tem uma relação imensa com Angola, com a África, e especificamente em Angola. Quando eu fui convidado para ir a Angola, eu só conheci uma música da capoeira que cantava falando sobre Luanda. Quando me aproximei de chegar em Luanda, eu senti uma emoção muito forte, em 92, por saber desses laços que nos unem com os nossos ancestrais. Foi de grande valia na minha vida e muito marcante. Boa. Primeira pergunta que eu ia fazer é assim, quem é o Geraldo César e como foi parar em Angola? Conta-nos um bocadinho a sua experiência. Sim. Quem é, como foi parar, estava com quantos anos? Porque em 92 foi um período muito difícil que Angola estava vivendo. Mas tu estavas lá em Angola. Conta-nos um bocadinho essa experiência. Falar da nossa idade já é denunciar a nossa idade, que eu costumo brincar muito com minha idade, né? Mas foi assim. Eu nasci no Vale do Jequitinhonha, próximo aqui, para vocês localizarem, fica em Minas Gerais, uma das regiões áridas que faz parte da Sudene, do Polígono das Secas, a 100 quilômetros de Montes Claros, onde eu nasci, e uma região pobre em recursos, né? Socialmente, mas rica em cultura, e eu estudei primeiro grau, segundo grau, aos 18 anos. Aliás, antes disso, o contato maior com a cultura que vem da capoeira. Eu treinei um pouco de capoeira em Montes Claros,
e as músicas, saber que a capoeira veio de Angola. Posteriormente, sociólogo com estudos mais aprofundados dizem que a capoeira engravidou em Angola e nasceu no Brasil. A minha prática mesmo foi mais o karatê, mas eu, por conhecer grupos de capoeira, eu conheci a música. Aos 18 anos, eu me alistei no Exército para o serviço militar obrigatório. Nesse período, ler, eu sempre gostei de ler. Então, tinha alguns lampejos de saber onde estava Angola, na África, né? O brasileiro, no geral, pensa que a África é um país, né? E não é. Angola é um país que faz parte da África, como a África do Sul também, como Moçambique. Só que essa ligação mais estreita que eu sabia é da nossa língua, que é o português o comum, apesar de Angola ter outros dialetos também. No fim desse período militar, eu fui militar do Exército durante 7 anos. No período da desmobilização, que é um termo muito usado em Angola, um militar de coronel do Exército foi convidado para trabalhar em Angola, para prestar serviço para o governo de Angola. E dentre essas outras pessoas, eu estava numa grande obra em Angola, né, de construção da hidrelétrica e extração de diamantes. E ele me deu poucos dias para arrumar passaporte e voar para Angola, um campo ainda desconhecido. Voamos do Rio de Janeiro para Angola, tomamos conhecimento, chegamos no aeroporto, 4 de fevereiro, grande emoção para mim de estar pisando em Angola. Depois nós ficamos um dia em Luanda e rumamos para Lunda Norte. A única coisa que eu sabia é que nós voaríamos um Hércules, um avião muito usado para transporte de tropas e também logística, né? Descemos no local chamado Cafunfo, uma localidade no aeroporto de terra batida. Nesse período, Angola vivia um curto período de um acordo de paz. Chegamos lá como precursores naquele local. E aí se deu esse contato lento com a cultura angolana, com as pessoas, de curiosidades, de trocar experiências, vivências. Engraçado, apesar da música ser em castelhano, aquela música de João Luiz Guerra que foi marcante na minha vida, quando toca essa música me remete a Angola. E também a música composta por Chico Buarque, Morena de Angola, que vocês devem conhecer muito. Fala em Cabinda, fala em Benguela. E nesse viver aí, muitas outras experiências. Pô, trabalhar junto com vários angolanos, desmobilizados. Nesse período, lá tem uma grande diversidade de nacionalidades, como ingleses, escoceses, nepaleses, e angolanos de várias províncias, que lá eu vou saber que províncias equivale mais ou menos aos estados brasileiros. E é Angola que eu vou tomar conhecimento de que o maior herói brasileiro da luta de libertação, né, que é em relação ao Brasil, claro, Zumbi dos Palmares. Eu nunca tinha estudado, era dado pouca importância do estudo da africanidade no Brasil. Os próprios angolanos me colocam a par disso, e quando eu cito que eu sou de Minas Gerais, eles têm um conhecimento mais vasto. Isso me surpreendeu. De fato, é uma surpresa, porque o Zumbi dos Palmares estava aqui, a história dele é do Brasil, o Geraldo César estava em Angola, não sabia, e um angolano ele falou sobre o Zumbi dos Palmares. Falou sobre o Zumbi dos Palmares, sobre nossa língua, sobre nosso futebol, sobre a Inconfidência Mineira, que é um fato que ocorreu em 1792 em Ouro Preto, que é Consegue lembrar se estava em que província? Eu estava na Lunda Norte. Lunda Norte. Exatamente em Luzamba. Ainda não havia Norte é uma das províncias com muito diamante. Sabia disso quando estava lá? Sim, fiquei sabendo.
Que bom. E, E como nasceu, né, esse sentimento? Alguém que ficou 2 anos, porque eu quando conversei com o meu amigo aqui, o Geraldo César, mostrou ser um profundo, não muito profundo, mas pelo menos tem um conhecimento muito abrangente sobre a história da própria Angola. O que é que lhe motivou? Chegou lá, conversou com pessoas, contaram a história do contexto político, cultural. sim, cultural. Nesse momento, eles providenciavam, chegavam alguns jornais do Brasil. Aí eu vi o seguinte, me dava muita saudade do Brasil, mas eu falei, não. Eu pedi do Brasil um rádio de ondas curtas, um rádio. Não havia internet ainda, se havia, não tinha chegado até nós, né? E eu comecei a ler os jornais de Angola e saber algum e ouvir a Vorga e a Rádio Nacional de Angola. A Vorga eu tomava conhecimento mais ou menos na hora do almoço. Fui saber quem era o doutor Savimbi, quem era José Eduardo dos Santos, quem era Agostinho Neto, Ouden Roberto, a geografia, onde nós estávamos, os angolanos que foram me dando esse conhecimento. Porque as pessoas comuns como eu, brasileiros, não tinham esse interesse, eu percebia que não. Logo eu fui colocado para trabalhar com vários angolanos, e isso me despertou a curiosidade. E um dia à noite, nós saímos na Redondeza, e aquela empresa tinha uma estrutura melhor do que nós tínhamos, apesar de estar próximo das matas, no local distante, né, 700 quilômetros de Luanda, é o que eu sabia. E eu fui andar na Redondeza e fazer amizade com algumas crianças que o serviço social já tinha contactado. Aí, tirar fotos, conversar. E a gente pegava algumas coisas para as crianças ali da própria empresa, né, de alimentação e tal. E eu me deparei com uma cantoria assim triste, melancólica, e eu aproximei. A empresa, a sede, onde estava inclusive o quartel que funcionava a segurança, muitos desmobilizados angolanos, militares, a polícia mineira, inglesa, até nepaleses, gurkas, que eram soldados que lutavam ao lado dos ingleses, né? Quando eu me aproximei, eu estava no escuro, eu e um colega chamado Giovanni, já falecido, de Belo Horizonte. Deparei com o velório de 2 crianças. E aquilo me chocou. E veio um moço assim de 40 e poucos anos e identificou, ó, eu sou avô dessas crianças. Eles faleceram de malária. Daqui Angola fala em paludismo, né? E aquilo, aí meu colega Paludismo, falou, isso. meu colega assim, tinha um conhecimento até um pouco aquém do meu. Ele falou, eu estou sentindo mal de ver isso. Aqui a empresa extraindo muita riqueza e o povo passando necessidades básicas. Eu estou me sentindo um Robin Hood ao contrário. Ele falou isso, começou a chorar. Também nos meus olhos desceram lágrimas, assim. E aquilo me fez mais aproximar daquele povo para saber a história. E nós, trabalhando no dia a dia, eu também jogava bola, futevôlei, né, ainda na juventude, peteca. E aí o serviço social falou, não, vocês podem contactar, nós vamos doar bola para as crianças. E a gente ia jogar bola com aquelas crianças, apoiado pelo serviço social da empresa. Esses laços aumentaram o meu contato com o povo angolano e do conhecimento passo a passo. E quando nós íamos no dia de folga, eu via, por exemplo, angolanos lendo coisas sobre a Revolução de Angola, sobre a história de Angola, sobre a libertação, a luta de libertação de Angola, colonial e depois a atual, no caso da época. E aí eu fui tomando pé gradativamente, fui buscando mais conhecimento
estreitando esses laços com o povo angolano. Eu frequentei algumas funjadas dos angolanos, né, com a comida típica, e nós fazíamos uma feijoada improvisada também, convidávamos angolanos, mas assim, o grosso, sem menosprezar, os brasileiros relacionavam bem, sim, mas a minha curiosidade, mais uns 2 ou 3, eram maiores, desses laços, de saber de onde nós viemos. Desculpa lhe interromper, Geraldo. Eu quero agora colocar aqui, eu não sei se acompanhou e depois, se não acompanhou, pode acompanhar. Parece que a Ana Maria Braga, né, aquela apresentadora brasileira, fez um programa há dias, eu vi essa polêmica no Facebook, e apresentou imagens de Angola assim, nesse período do conflito armado e tal, e os angolanos ficaram indignados porque dizendo porque é que não se passa uma imagem recente de Angola, estão sempre passando aquelas imagens antigas, parece que ela já se desculpou, pediu desculpa. Mas queria que também tocasse nesse assunto. Sei que em 92 era um período difícil, mas quando chegou no aeroporto 4 de fevereiro, viu que Angola é de facto aquilo que imaginava ou não? Viu uma evolução, porque Angola foi colonizada também por Portugal, e já tinha um certo desenvolvimento quando aconteceu a independência de Angola. Mas a imagem que os brasileiros têm é que é uma selva, né? com animais e tal. E aqui tem o Eurico Mário que disse, olha, se possível, fale um pouco sobre a imagem que a Ana Maria Braga passou no seu programa na Rede Globo, comparativamente à Angola de hoje. Da Bem, sua experiência, Geraldo César. Em 92 tem 30 anos. Eu não vi essa selva, o que eu vi foi um povo aguerrido, um povo estudioso. Pra você ter uma ideia, quando eu fui bem tratado no aeroporto, é claro que a precariedade de um país que vinha de uma guerra de libertação de 61 a 75 e de 75 a 91 era muito tempo. Então a infraestrutura havia sido, sim, afetada, mas eu entendia completamente. Mas um povo ordeiro, e eu percebia que a cultura dos angolanos, no plano geral, era muito maior do que a nossa. Pra você ter uma ideia, nos finais de semana eu me aventurei em aulas de inglês e francês com angolanos comuns, que tinham sido tropa, claro, o termo em Angola, tropa, é ter sido militar lutado. E naquele momento vários já estavam desmobilizados. Falar de geopolítica, da situação do mundo, da cultura até do Brasil, eu fiquei surpreso, porque eu ficava muito aquém desse conhecimento. Sabe? É claro que eu vi prédios em Angola com falta até de elevadores, mas em função da guerra, naquele momento de paz, estava vindo, daquele curto período de paz, estavam vindo as empresas para ajudar a reconstruir Angola e reintegrando esses militares como civis para trabalhar em outros setores vários. Essa Angola me surpreendeu para muito mais, até inclusive o nacionalismo, o patriotismo, que não é muito comum no nosso meio. Essa crítica eu faço ao Brasil, de nós sermos muito patriotas quando o Brasil está jogando a Copa do Mundo e ganha. Mas o angolano tinha essa consciência maior do que a minha, por exemplo. Não sei se Geraldo eu fui César, claro. foi claro. Deixa eu ver, estou já aqui a passar algumas fotografias que eu vou querer ouvir o seu comentário. Aqui é Angola e você está com tropas angolanos e brasileiros, é isso? Sim, sim. Já Tu voltado és, mais para ser. tu és esse Sim, já. aqui? Sim, eu estou de óculos escuro à esquerda, Isso. primeiro em pé à esquerda. Fala-nos um bocadinho o que é que lhe vem em mente dessa foto, como foi tirada. Nos conta um bocadinho Essa dessa foto é foto aí. maravilhosa. Estou vendo ali o Giovanni, falecido brasileiro, que embarcou comigo. Geme-se sozinho, um dos maiores amigos que eu fiz em Angola. Foi, inclusive, condecorado numa batalha próximo da África do Sul. Geme-se sozinho. Se alguém possa identificar, eu gostaria muito de reencontrá-lo. Trabalhou junto comigo. Esse agachado na frente é Paulo Henrique, de Belo Horizonte, e os demais, não me lembro o nome,
me parece que à direita é Lito, um grande amigo também, que foi das tropas e estava reintegrando as FARC. Era a recém-criada Forças Armadas Angolanas, já desmobilizando as FAPLA. Né? Era um período de transição, isso que eu percebi e ficava sabendo. E no entorno da obra, os militares faziam segurança também, num período de construção de um aeroporto para chegar à logística e a infraestrutura ser montada, ser erguida. Foi claro? Eu não te ouço. Desculpa, aí estava no silêncio. Está a dizer que são tropas da FAPLA, né? Que era a força que passou a ser as Forças Armadas Angolanas. E esses que estão aqui, vocês representam alguma força brasileira? Não. Nós fomos como técnicos. Eu exerci a função de supervisor, porque eu tinha uma formação militar. Eu fui sargento do Exército Brasileiro, mas já desmobilizado, e nos utilizávamos na experiência nossa na reestruturação da empresa, na segurança, na evacuação, de postos de controle de trânsito, de segurança dos próprios diamantes. Nós haviam também nepaleses, ingleses. E essa foto aqui? Essa foto sou eu de camisa azul ao meio. À esquerda, de camisa preta, um rapaz chamado Lino, apelido de Lino, morava nos arredores, amigo nosso. E esses outros três são os nepaleses. São tropas do Nepal, os chamados Gurkhas. Alguns desses aí lutaram na Guerra das Malvinas, em 1982. E nós jogávamos vôlei no final de tarde. Aí eles também estavam como técnicos? Eles estavam como o que aí? Técnicos e segurança, tá? E alguns empregados, por exemplo, no serviço de logística, mas também usavam armas para prover a segurança da empresa, da produção de diamante. O que eu faço a leitura? A Endiama terceirizou essa segurança, que ia técnicos do Brasil, da Inglaterra, da Escócia e outro país que eu me esqueci. Fica na Ásia. Bom. Peruanos também, e equatorianos, principalmente na área de petróleo. Passou um bilhete aí de... E aqui? Esse momento é um final. No momento que a UNITA ocupa esse espaço na Lunda Norte, há uma certa resistência, que a UNITA vem e ocupa, quando é divulgado o resultado das eleições de outubro de 92. Ela ocupa toda essa área, ocupa a casa de escolha de diamantes, toda a infraestrutura, e rende e nos coloca na condição de reféns. Porém, não foi refém assim, com a arma na cabeça. Impediu que os aviões decolassem, e aí foi as negociações. Durou mais ou menos 4, 5 dias. Primeiro, a UNITA liberou mulheres, deficiente físico, pessoa com problema de saúde. Então, esse momento, nós estamos aqui, um termo... Estamos acampados no aeroporto, aguardando uma decisão da chefia da UNITA. O responsável era o brigadeiro Santo Antônio, da UNITA. Eu não sei se brigadeiro... Então, nesse momento, a UNITA tinha tomado a Lunda Norte, é isso? Exatamente. Veio de Cafunfo. Eu até sabia dessa tomada, porque eu escutava rádio, eu escutava a Vorga. E havia um pouco de censura nas notícias nesse momento, né? E alguns militares russos, inclusive da Ucrânia, também naquele momento ainda era a União Soviética, se não era, estava desfacelando, e militares da ONU foram mediar
esse conflito lá. Sei que no momento estourou primeiro no AMBO, as informações que eu tenho, e nesse momento houve tempo de não havia mais resistência o que fazer, e a UNITA ocupou todo o gerenciamento desse canteiro de obra que era imenso. A UNITA assumiu a liderança, tá? E um brasileiro que era o gerente. O nosso chefe, nesse momento, parece que estava em Luanda, depois que ele chegou. O chefe da segurança, um coronel do Exército Brasileiro, mas tinha coronéis da Inglaterra também, da Escócia. Mr. John e Mr. Esqueci o nome do outro. Boa, mas nesse momento, tinha compartilhado comigo... Pode falar. Não, estava a dizer que eu lembrei, já que estamos falando de UNITA, tinha compartilhado comigo que quando eu perguntei se vocês tiveram sido colocados em cativeiro e se Savimbi recebeu alguma informação da vossa presença aí. Sim. Nesse momento aí foi o primeiro dia. No terceiro dia, eu e uma equipe, nós fomos retirar vários angolanos que haviam atravessado o Rio Quango no desespero dos combates que a UNITA travou nos arredores para tomar. Né? Nós estávamos aí. No terceiro, quarto dia à noite, o meu chefe, o coronel, pediu para que eu fosse com o carro da UNITA, uma extração de tratamento d'água distante, e eu fosse dirigindo uma Toyota da UNITA, que a Toyota não estava pegando e eu sabia fazer pegar. Eu até achei no momento até imprudente dele me fazer isso, foi o Gilberto. Fomos, lá no meio da estrada, a UNITA nos tomou como refém. Tomou a direção da viatura e tomaram nossos documentos, né? E alguns angolanos da região mais distante, aí de Luzamba, que não era exatamente próximo, eles estavam insuflando um pouco a UNITA contra nós, né? E nesse momento, que não era o coronel, não era o chefe supremo da UNITA nesse local, não. Talvez fosse um capitão. Santo Antônio. Santo Antônio era o chefe geral. Brigadeiro Santo Antônio. Falei, não, nós estamos aqui, a gente quer o melhor de Angola. Nesse momento eu até estava saindo de uma malária. Tinha internado, estava um pouco ainda convalescendo. E nesse momento se desfez o hospital. O hospital de campanha foi desativado. Teve alguns combates lá, entendeu? Nessa região. Aí conversei com ele. Eles deram alguns soldados do batalhão Búfalo, de Savimbi. Isso é que eu fiquei sabendo, que usava boina vermelha. Falou que ia nos matar. Né? Falei, não, nós viemos aqui para trabalhar para Angola. Para o governo de Angola. Se fosse vocês, nós trabalharíamos também. Passou, demorou muito. Nós voltamos. Aí o coronel, esse brigadeiro Santo Antônio, me chamou, você foi maltratado? Falei, não, de forma alguma. Só um tiro de AK-47 perto do meu ouvido, mas isso não é nada, não. Isso é uma bombinha só. E aí, eu estou ironizando um pouco, tá? Mas entendendo a razão deles, naquele momento eles tinham suas razões. Nós, como estrangeiros, não podíamos entrar numa briga de irmãos, se é que posso dizer briga, umas escaramuças, né? Entrar no problema particular. Os trataram bem, devolveram nossos documentos, mas continuou ainda até ser negociado. Que eu fiquei sabendo que e nisso estava tendo combate em várias regiões. Luanda, tinha tido grandes combates em Luanda, sabia através rádio, né? O avião não poderia voar para lá. O avião voaria para a capital do Congo. E aí já estava reduzido o nosso grupo. Nós estávamos reduzidos mais ou menos a 300 pessoas. E eu ressalto que nós
dado o amor cristão e a parceria de angolanos que viveram nós não comentamos, não falamos que essas pessoas angolanas que estavam conosco, que foi tropa, que já combateram no teatro de operações durante a Guerra de Libertação e da Guerra Civil. Então, nós poupamos essas falas para poupar a vida de alguns angolanos, vários. Alguns até embarcaram no avião nosso, se passando por brasileiro, para poupar a vida. Tá? Isso o coronel brasileiro. E, Geraldo César, fala-nos um bocadinho qual é. Você citou aqui pessoas muito importantes na história de Angola, eles que foram, antes de ser partido político, chamavam movimentos de libertação, né? Que travaram a luta anticolonial. Nomeadamente, citou aqui Holden Roberto, citou aqui Jonas Savimbi, citou aqui Agostinho Neto, citou mais quem? Citou 4 pessoas. Né? Agostinho Neto. Eu até, hoje procurando, eu peguei a bandeira dos principais movimentos de libertação, da FENELAR, UNITA, MPLA. Entendeu? Porque FENELAR, me fascinou UNITA, muito, porque lá na frente eu vou falar. Angola me desperta o interesse de estudar a africanidade, estudar história. Tempo depois fui para a faculdade fazer história, em função desse despertamento que Angola criou em mim. Mas eu estava mesmo a lhe perguntar justamente sobre qual é a imagem que tu tinha dessas 3 figuras. Savimbi, Agostinho Neto, Holden Roberto, momento, mas na altura já era José Eduardo dos Santos, estava no poder, já certo? Era José Eduardo dos Santos. Qual é a apreciação que tinha, dependia de rádio, qual é a imagem que construiu de Savimbi, de José Eduardo dos Santos e desses outros? Olha, José Eduardo dos Santos, o que os angolanos que estavam lá, né, ligados muito ao partido do governo, colocavam para mim, não, Angola, o poder constituído é do MPLA. E o José Eduardo dos Santos é um diplomata, um homem bondoso, que defende a democracia, e o grande pai da nação é Agostinho Neto. Mas devagar, muito lentamente, eu fui ouvindo a Vorga. Né? E também Holden Roberto um pouco menos. Né? Sobre Holden Roberto. Mas alguns brasileiros sabiam um pouco mais velhos, militares brasileiros, sobre a história de Holden Roberto, que ele tinha até estado no Brasil. Eu creio que talvez nos anos 60, 70, pedindo algum apoio. Não tem nada registrado, mas creio que é isso. Porque eles falavam com mais prioridade sobre isso. Mas quando eu vi o discurso de Savimbi, eu já não era um menino mais, eu tinha 25 anos, fui lendo, fui sabendo que ele era um grande patriota, que ele amava Angola tanto quanto Agostinho Neto amou, tanto quanto José Eduardo Santos e outros. Você, eu, aquelas pessoas que ajudaram a lutar na Guerra de Libertação anticolonial e na Guerra Civil. E, para mim, eu vi assim, grande cultura no doutor Savimbi, um homem das letras, um intelectual, e também um bravo soldado no campo de batalha, que eu pude observar nas leituras, e aí foi amadurecendo essa ideia, fui ouvindo outras pessoas, e eu pude entender o quão grande ele era. Só que nesse momento que eu chego em Angola, a imagem dele era uma imagem de um homem mau. Só vendia essa imagem ruim de Dr. Jonas Savimbi. Quando eu deparo com os discursos na história... A imagem que a mídia passava, né? Passava. Porque quem foi fazer o marketing das eleições do MPLA foi uma empresa de marketing e propaganda de Recife. E eles faziam cortes das falas de Savimbi com pequenos fatos para denegrir a imagem dele. E mostrava o outro lado mais bonito, como é praxe nas empresas de marketing, né? De propaganda e marketing. Então, assim, pude saber assim, que não era tudo isso que falavam dele, que ele andou pela Europa, tinha boas relações
em outros países da Europa, também nos Estados Unidos, apesar que esse momento era da Guerra Fria, né? Uma guerra de procuração, onde Angola era esse campo de batalha que as duas superpotências militares, Rússia e Estados Unidos, travavam uma batalha indireta por procuração e ainda com a África do Sul, com o Congo, Namíbia, tudo e cubanos principalmente. Moçambique. Conheço pouco, mas tem uma similaridade grande também com Angola, me parece. A história de Moçambique e a história de Angola. É praticamente também, os dois países vivem a mesma história. Como eu me apaixonei muito por Angola, eu fiquei egoísta de querer saber mais sobre Angola. Só da história de Angola. Bom, diz que nenhum... tá aqui a Marilda Dambi é uma angolana que está aqui no Brasil, está aqui em São Paulo. Ela chegou já dando aleluia, dizendo que não apresentamos aqui o Geraldo César é cristão. Ele também vai falar um bocadinho desse lado, embora ainda não tocamos. Geraldo César é cristão, é crente, e está aqui hoje angolanos vendo um brasileiro. Porque é inédito, né? Tem muitos brasileiros em Angola, mas encontrar um brasileiro, eu conheço brasileiros, são empresários, vivem há anos em Angola, estão lá há anos, missionários, mas como o Geraldo, que ficou lá 2 anos e aprofundou na história, se interessou na história, não apenas, ou não naquilo que Angola tem de recursos, mas a própria história do povo, quer dizer, eu vejo o Geraldo César como um angolano. Nós falamos assim, angolanidade. Ser angolano é uma coisa, mas ter a angolanidade é outra coisa. Então, Marilda, vocês estão aí, partilhem para que outros vossos amigos possam também ver. Geraldo César, eu vi que tu chegaste a ter tudo uma carta de condução de Angola. Hoje a carta, nós chamamos da SADC, é diferente, que nem daqui do Brasil. Mas essas são as primeiras cartas. Há ainda províncias que alguns ainda usam até hoje essa carta. Eu quando vim no Brasil, antes ainda tinha esta carta de condução. Explica-nos um bocadinho sobre essa carta. Como foi? Tinhas uma brasileira e passou para essa? Para poder dirigir lá? Eu chego em Angola com habilitação de carteira B. E moto e... Inclusive, na época eu sugeri para que eles adquirissem motos também, que foi muito proveitoso. Depois nós entramos. E então eles... Angola reconhecia quem era habilitado na carta de condução a só transferir, fazer o trabalho, vamos falar assim, burocrático, e era reconhecido como condutor em Angola. E eu fazia conduções nas lavarias, andava muito na Lunda Norte, carregava até ônibus, eu me aventurei, Toyotas, motos. Eu recebi esse documento também com a carta de cidadão residente angolano, na época. Eu tenho também, tá? Está aqui também. Que bom, hein? Esteve em Luanda, como é que foi a sua estadia em Luanda? Olha, eu ia em Luanda, às vezes, por necessidade de buscar alguns materiais que chegavam do Brasil, que só eu estava habilitado para pegar. Porque eu tinha pedido, ia para receber, e chegava no aeroporto, esses aviões que chegavam do Brasil, naquela época era a Varig, ou alguns Hércules também, e eu me lembro quando eu me identificava, explicava toda a situação, as portas nos abriam, eu era muito bem tratado, recebido, eles entendiam, né? E eu me deparei com cada situação inusitada em Angola. Umas vezes eles foram criar alguns cães pastores alemães em Angola. Imagina, me manda buscar vários materiais de almoxerifado, de logística, e uns cães ferozes que eu nunca tinha nem conhecido. Eu tive que passar por isso, conquistar a amizade desses cães e os conduzir para Lusamba. Só que quando nós estávamos em Luanda, em Lusamba, uns 6 meses, tinha um prêmio. É tipo assim, uma mini férias, de passar uns 3 dias em Luanda. E nós íamos, fui na Ilha do Mussulo, passeamos em Angola. Eu disse, Luanda, a capital. Era um prêmio ir passear em Luanda, entendeu? Como se fosse um tour por Luanda. Eu fui lá, conheci,
aquele forte lá, a Baía de Luanda, o Banco Nacional de Angola. Me corrija se eu estou errado. Banco E Nacional de Angola. tomava... É. Pode falar. Está na Marginal, chamamos Marginal de Luanda. Sim. E eu lembro de ter hospedado na rua Companhia de Jesus. E algo que me deixava também, eu achava bonito, né, naquela época, um jovem sonhador, as ruas com as placas dos heróis de Angola, dos heróis de outros países, né, naquele momento achava bonito, os quartéis lá em Angola, e pude comer funge, feijoada. Eu tenho uma foto na casa do ministro do interior, que eu fiquei sabendo que equivaleria no Brasil o ministro da Justiça. E ele ofertou para a gente uma feijoada lá, na casa dele. Eu não sei o nome dali, na rua Companhia de Jesus. Eu não me lembro bem onde fica essa rua. É. Mas É, entenda ministro do bem, eu Interior. fui trabalhar... Aqui não chama o ministro do Interior, né? Aqui fala o ministro da Justiça. Não, lá também tem justiça. Justiça, Ah, não né, sei. que Talvez cuida eu do. tenha sido informado O errado. Agora, interior olha... é da área da polícia. O interior é da área que coordena a Ah, polícia. O pode ser que interior lá é seja. a Agora, ó, eu polícia. quero pontuar uma coisa. Eu exercia cargo subalterno, tá? Eu era, no Brasil a gente fala assim, peão, eu era um chefinho dos peões, pra vocês entenderem. Eu não exercia cargo de chefia, cargo Peões. superior, Não, não. não Era um cargo entendam subalterno. espiões, não. Oi? Peões de peão. Não Eu entendi. disse peões. Eu disse peões, não espiões, não. Não, Peões. espião não, nunca, É que nunca. eu estou dizendo para o pessoal não entender errado. Peões, não espião, não. Não, não, não. Eu nunca me serviria uma função dessa, não faz parte do meu Não, e também currículo. foi bom que quando os militares da UNITA encontraram, não desconfiaram que eram espiões, né? Foi bom. Isso foi a mão de Não, Deus. não. E fez algum trabalho missionário? Já foi? Era cristão quando Sim, teve Angola já? sim. Nesse período, nós conseguimos 1.000 Bíblias. 1.000 Bíblias. Distribuímos lá. A intenção foi boa, né? Em algumas situações. Até russos nós demos Bíblia em português para eles. Fazíamos culto lá, normalmente sexta-feira à noite. Havia um líder brasileiro do Maranhão e que ele conduzia, e algumas pessoas do entorno de Luzamba que reunia conosco. Eu achava, inclusive, lindo a oração na língua Kyokwe. Me corrige se é. É, Você está me ouvindo bem? estou ouvindo bem, eu estou ouvindo. Eu até gravei poucas palavras, eu gravei mais. Xiximieka Zambi, Deus seja louvado. É isso mesmo? É, Zambi. Zambi. Isso. É. Eu me integrei muito, convivi com muitos cristãos de Luanda. De Luanda não, Luzamba, que residiam lá nos arredores. Mas o fecho que eu queria falar sobre aquele assunto ficou um pouco... Nesse momento, é feito um contato com o irmão Carneiro, que foi um pai na educação do Savimbi, na educação que ele estudou no Colégio Marista. E esse padre intercedeu junto ao Savimbi para que liberasse os brasileiros e que poupasse a vida desses brasileiros. Savimbi respondeu: seu pedido, irmão, é uma ordem. Savimbi já havia recomendado para que não fizesse mal aos brasileiros. A informação que nos chegou, e posteriormente uma TV brasileira entrevistou Savimbi e ele repetiu essa fala também. Ah, que bom.
Tá, enquanto estava falando, estava aqui baixando a imagem do Banco Nacional de Angola. Vou fazer os possíveis de passar aqui para ver se já era assim ou se ainda não era assim. Pode continuar, Geraldo, continuar a contar a sua Sim. história. Várias situações marcantes, né? Eu, eu treinava karatê também, na época, e a gente fazia um treininho de karatê, futebol, como lazer lá no campo de futebol que tinha em volta de Lusamba, um campo de terra. E íamos. O karatê, tanto aqui no Brasil como lá em Angola. Sim, sim. Eu treino karatê, agora que estou parado tem uns 9 anos, mas eu treinei desde a minha infância. E eu vi um ritual também de passagem, que eu achei muito interessante. Posteriormente, iluminou com maior clareza na minha mente quando eu também estudei ciências da religião, né, na Universidade de Montes Claros. Em torno, lá havia as comunidades lá de Lusamba, e essas crianças no período da puberdade iam fazer o ritual da circuncisão, e eu pude visitá-los. Eu gozava de uma aceitação boa no meio do povo angolano, em que eles confiaram em mim, dada a convivência, das nossas amizades, permitiu que eu fosse até o líder e me explicar o que era aquilo, o ritual da circuncisão, de meninos, né? Eu achei muito interessante. Na época eu estava muito ainda sem conhecimento maior, eu fiz uma interpretação um pouco errada. Depois eu me corrigi, de entender que era um rito de passagem da cultura angolana, da puberdade para a fase adulta. Boa, boa. Existem vários, né? Existem vários, mas viu da Lunda é da cultura Chokwe-Kyoka. Chokwe-Kyoka. Na Lunda, né? A Tem pronúncia uma é da Choco parte mais... ou Kyoko? Não, tem o povo e tem a língua. Ah, sim. A língua fala-se Kyoko. O povo é Ah, tá. Chokwe. Chokwe, É. Kyoko. É Eu uma achei etnia, é interessante. uma etnia. Ovimbundo, Kimbundo, Chokwe, os Chokwe são etnias. Uhum. Estão É, divididos, né, na parte sul, parte norte, são o Mukongo, que chamam Bakongo, tem a ver com mais o norte. O Chokwe tem mais a ver com a parte leste da Angola. ah, tá. O Ovimbundo, a Você, parte você sul. pode aumentar seu som? Está muito baixo para eu te ouvir. Deixa eu aumentar aqui. Melhorou o som agora? Pode aumentar um pouco mais. Aumentou? Aumentou? Será que aumentou agora? Um pouco, um pouco. Se não aumentou, aí já não sei como é que. Tem a ver aqui. Já aumentei tudo aqui do meu lado. Ah, tá. E Aí muitas outras coisas, né? aumentei mais. Melhorou? Melhorou um pouco. Bastante agora, um pouco menos. Bastante. Eu estava vendo aqui, deixa-me lá ver se eu consigo compartilhar. Vamos lá ver se eu consigo compartilhar. Ah, outra coisa que eu guardo, quando eu fui na ilha do Mussulo, tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Pode falar. Eu adquiri uma katana e trouxe, está comigo aqui. Onde é que está a É, sua katana? sim. Guardei de recordação e eu também eu fiz amizade com os russos lá da ONU e ele me deu esse cinto de recordação. Que benção, hein? Opa, olha o É, símbolo aí da União Soviética. sim, A sua katana está aí, porque quando no Brasil, eu quando explico, olha, a nossa independência foi assim, nós expulsamos os portugueses com katana, mas o katana, no Brasil sabem o que é katana, eu falo facão. Aí, sim, facão, facão. É. E é o símbolo de Angola, né? O símbolo. a katana, a estrela é a roda dentada. Sim, É praticamente, se reparar bem, esse símbolo, é o símbolo que está no teu cinto. Só que aí da União Soviética foi-se o martelo. sim, Aí sim.
Aí, praticamente, como também a influência da União Soviética, só inverteu-se para o meio de trabalho Sim. típico angolano. Olha aqui o Banco Nacional de Angola. Ah, sim, me lembro bem, que saudade. Ainda lembra, né? Era já assim, né? Sim, Aqui é na Marginal de Luanda. Toda aquela área é a Marginal de Luanda. me lembro também de algumas coisas, né? Da gasosa, refrigerante, Refrigerante se chama gasosa lá, gasosa. é, camisola, Camisola, que bom, camiseta. É a é, coisa que eu... é, sim. É jinguba, conhece jinguba? Jinguba, Ginguba, aqui faz amendoim. sim, sim. Amendoim faz. Gindungo, a pimenta, Hoje eu comi jindungo, é funge com carne seca e um jindungo, que chamam sim, pimenta. Pimenta aqui tem a pimenta malagueta, que é assim meio ardida. Lá é o jindungo carrombo, carrombo. sim. Há uma música do Ah, Bonga que fala do tá. carrombo que pica. Chegou de conhecer o cantor Bonga, o Bonga? Chegou de conhecer Bonga? Bonga era muito amigo de Savimbi. Não. Bonga, o Bonga, depois eu vou lhe enviar no WhatsApp. O Bonga é um angolano, reside em Ah, Portugal. algo Fazia... importante também que eu esqueci de relatar. Uhum. Naquele momento, aquela sexta-feira à noite de outubro, nesse momento a gente passou por um aperto. Nesse momento que a gente estava só, distante, tinha mais ou menos 15 militares e nós sob o poder deles. Tinha uma criança que chegava para mim e falava baixinho assim, ó, não vai acontecer nada com você. Eu confesso que eu fiquei temeroso por muito tempo. Ó, vou me executar aqui, jogar no Rio Quango, ninguém acha. Essa criança, assim, nos 10 anos, falava para mim assim, isso à noite, nenhuma coisa, não vai acontecer nada com você, fique tranquilo. Que benção, hein? Sim, não sei como, de onde essa criança apareceu, Já deve estar desapareceu. grandinha já. Sim, sim, 10 anos, bastante, bastante. 92, 2002, estamos por aí. Deve estar com 30 anos, 30, 40 anos já, ele já está com 40, assim. Sim. Já está com E 40. depois disso, muita coisa passou despercebido, que às vezes a gente não vai lembrar de tudo, né? Nós voltamos e ficamos outro tempo em Luanda, na Vila do Gamec. Vila do Gamec. É. Que bem, sei. Eu conheci a Namíbia também. Quando nós voamos de Lusamba, nós pousamos em Vinduque, que naquele momento o aeroporto de Luanda estava fechado. Posteriormente, nós ficamos sabendo que houve uma grande batalha campal com soldados das FALA, com as FAPLA, e a população civil, os chamados ninja, eles colocavam uma fita na cabeça. Tem até imagens na internet, dentro Tem, de né? Luanda. Qual é a música que Posteriormente, eu ele, fiz. qual é a música que ele faz lembrar Angola? Quisera Esse, ser um peixe em teu límpido aquário borbulhado. João Luiz Guerra. Carlos Guerra. Fagner também canta. Só essa música lá? Sim. Como é o E nome do cantor? tocava João muitas Guerra? músicas também de Roberta Miranda. Roberta Miranda. Sim, ela foi muito para Angola. Foi. Ela foi muito para Angola. O nome da música é Borbulhas de Amor. É isso mesmo, Borbulhas de Amor? Será essa? Isso, perfeito. Tocou muito em Angola.
E músicas da própria de Angola, chegou de conhecer alguma? Sim. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche en vela, mojado en ti. Oh, un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, saciar esta locura. Bons tempos, bons tempos, bons tempos. Estamos aqui. Você que está nos acompanhar agora no Facebook, partilha essa live. Vamos fazer com que mais angolanos conheçam o Geraldo César. Eu estou com essa preocupação no meu coração de levar o Geraldo César para Angola. Nós vamos lá para Angola. Depois daí dessa situação que vivemos pandêmica, ficou meio difícil. Eu ia lá, mas nós vamos voltar, vamos para lá. Vamos orar a Deus ainda esse ano. Tem que estar lá com o Geraldo César para recordar Angola. Aqui o Fernando Portugal Jesus disse, nessa época eu ainda não estava nascido. Você que vai acompanhar no YouTube também, não se esqueça de seguir, siga-nos no YouTube. E o Geraldo também vai ser entrevistado pelo Tavares Armando, do canal Vlogs do Primata, Primata Podcast. É sempre bom encontrarmos pessoas assim. Geraldo, sabia que eu já estava a lamentar? Eu estou aqui em Mogi Guaçu, numa cidade, e você é praticamente a resposta das minhas lamentações. Porque eu ficava aqui a falar, mas quero conversar sobre história política, os jovens não têm interesse. Os jovens, estava num grupo aí de jovens, só estavam a falar banalidade, eu a lamentar, e aparece o Geraldo César, né? Conhece a história de Angola. Olha, eu vi até o Geraldo com um manual, eu não sei se esse manual... Geraldo, se tu tens aí, eu quando for lá te visitar, eu vou querer uma cópia para mim. Tu tens um manual importante. Deixa lá ver, abrir aqui o meu WhatsApp. Tu mandaste aí mandaste a capa desse manual. Nós chamamos fascículo. Fascículo. Lembra desse fascículo que mandou para minha capa? Está escrito... Aqui, aí. Segredos da descolonização de Angola. Segredos da descolonização de Angola. Esse fascículo conseguiu já aqui, estudando história, ou lá mesmo em Angola? Aqui, ó. Olha aí, eu vou querer ler isso daí. Sim. Conseguiu já aqui ou lá? Não entendi. Conseguiu aqui ou lá em Angola? Eu estou ouvindo muito baixo. Vamos lá ver. Esse manual, você conseguiu já aqui no Brasil estudando história ou trouxe lá de Angola? Não, é uma historiadora portuguesa, Alexandra Marques. E eu tenho um livro também de Savimbi. Opa! Eu vou te Tem mandar. um livro aí. Está em PDF. Livro físico, né? Físico. Que bem, que bom. E uma pesquisa que eu sonho fazer em Angola também. Eu já tenho projeto de pesquisa. Usando a história oral. Eu desejo quando nós formos lá. História oral. Há alguma província específica ou há províncias que gostaria de conhecer estando em Angola? Olha, primeiramente eu gostaria de ir onde eu vivi em Luzamba. Lunda Norte. Gostaria de ir no Cunene. Gostaria de conhecer lá onde era o quartel-general de Savimbi. Conhecer a Baía de Luanda. E eu vou falar, conhecer alguns museus. O Ambo também, o centro de Angola, né? Benguela, o Ambo era chamado de Benguela. Eu convivi com alguns quaiamas e eles me falavam que eles eram muito diferentes,
que eram muito mais diferentes ainda dessa etnia deles. Eu só não me lembro detalhes. Do Cunene, faz fronteira com a Namíbia. Sim. E sabe o que é que me despertava curiosidade? Que eu via as pessoas normais. Aí o angolano falava, não, essa etnia aqui é uma, aquela ali é outra. Eu não conseguia identificar. Mas depois entendeu, né? Depois que estudou história. Porque Sim, assim nós éramos, antes de ter o território chamado Angola, né? E sim, Namíbia, Congo, Zâmbia, nós éramos reinos, né? Éramos reinos africanos constituídos por várias etnias. Aí na Conferência de Berlim, os europeus dividiram e marcaram as fronteiras territoriais para cada colônia, né? Angola sim. ficou para Portugal, o Congo ficou para a Bélgica, a Namíbia, a África do Sul com os ingleses, né? Aí alguns com a França, outros com a Espanha, e assim foram dividindo. E eles não respeitaram essa diferença étnica. Você viu que existem famílias que uns ficaram na parte que ficou a chamar Congo, outros ficaram na parte que ficou a chamar Angola, nas províncias do norte. É como na Namíbia, entre os Kwayama, há Kwayamas que estão na Namíbia, outro país, mas falam o mesmo dialeto, mesma etnia, mas as fronteiras foram cortadas e sem se respeitar essa. E tribos até que eram rivais foram colocadas a conviver no mesmo território. Por isso é que Agostinho Neto falava muito um ditado. Ele tinha um ditado que dizia assim: um só povo, uma só nação. Não sei se já ouviu falar isso aí. Um só Sim. povo, uma só nação. Ou seja, somos vários povos, várias etnias, mas que somos irmãos e somos um só povo, uma só nação, por coabitarmos todos no mesmo território, na mesma pátria mãe chamada Angola. Sim. Deu uma distorção pouca, mas eu peguei um pouco da sua fala. Isso que houve na Angola, professor Jânio, colocava o seguinte, que fizeram divisões fronteiriças sem respeitar culturas, povos irmãos. Então Isso. fez um risco das nações, do país, né? Porque nação, eu acredito que nação é algo muito mais, um pouco diferente, de um sentimento, né? Aí por isso que eu me sinto um pouco angolano, é um sentimento, Colocaram irmãos separados e às vezes pessoas que tinham algumas escaramuças juntos. O Reino do Congo. E então fatiaram a África. Sem respeitar essas etnias. Geral, eu estou Oi. baixando aqui imagens recentes da Lunda Norte e pode falar que eu estou aqui meio. Vou mostrar para você como é que está a Lunda Norte. Sim. Pode contar-nos mais experiência que teve em Angola. Vai Me partilhando. lembro. Ah, sim. Numa dessas noites, a primeira, nós nadamos num rio cheio de jacaré, Opa! com uns latões assim, parecendo umas coberturas de zinco, amarrado a cordas para resgatar brasileiros e angolanos que tinham atravessado o rio Congo no momento dos confrontos que houveram lá em Luzamba. Nós, várias pessoas, sabe? Algo Sim. marcante também. E engraçado, né? Coisas assim, pitorescas também. Eu fui resgatar, eu encontrei um pé de manga, fui tirar uma única manga lá em cima. E nesse pé de manga tinha uma caixa de abelha. Mas eu fui Pé de devagar e manga, tirei. Oi? pé de manga, os angolanos dizem pau de manga. Pau de Sim. manga. Ah, esse gajo. Esse gajo é feiticeiro, porque a
A abelha é perigosíssima. Mas eu fui muito devagarzinho, não fiz barulho e ela me permitiu, sabe? É. Esse gajo é o Calão mesmo, é a gíria É. dela de Angola. Ah, sim, tem outro local, Janange. Eles chamavam Brazuca, né? Que chamavam você. Brazuca, Brazuca. Até hoje Angola Aí, chamam Brazuca. nós somos destacados num lugar mais longe, chamado Janange. Um local ainda explorado. E a gente ficava em volta de um fogo à noite, vários angolanos contando história da guerra, da vivência de Angola, os angolanos contando. E nós tínhamos pó de café, açúcar, mas não tínhamos coador. Aí o angolano falou assim: não, pega uma brasa viva e joga no café, ele decanta e não vai precisar coador. E realmente funcionou. Funcionou? E eu tinha esse rádio de ondas curtas e a gente ouvia a Voz da América. Já ouviu falar na Voz da América, uma rádio internacional? A Voz da América existe até hoje. Nós ouvíamos notícias do Brasil, da Rússia, de Cuba, da União Soviética, dos Estados Unidos. Existe E ouvíamos hoje programas a Voz da cristãos América. também. Tinha uma rádio também aqui dos Andes, chamava A Voz dos Andes, que passava na madrugada. Essa eu não ouvi, só conheço a Voz da América. É. Agora, eu escutava a Vorga todo dia à tarde, com a fala do Savimbi. E a Rádio Nacional de Angola de manhã. Rádio Nacional de Angola. De Angola para o... Estou tentando imitar, tá? Não, eu dei conta. Rádio Nacional de Angola. Ai, Geraldo César. E às vezes o angolano brincava, né? Falava comigo assim. O governo angolano tem que te dar uma casa lá, pá. Ah, seria de bom grado. Né? Ah, sim, Os angolanos já têm, por natureza, uma apreciação, um carinho pelos brasileiros, né? Agora, mas com o Geraldo César. Nossa, mas olha, tá Geraldo bonito, César, olha como está a Lunda Norte agora. Centralidade nossa, na Lunda cresceu Norte. muito, hein? Olha como está a Lunda Norte. Olha aí, Lunda Norte. Ah, que lindo, cara. Tirei só duas imagens da imagem recente da Lunda Norte, como está aí. Você não vai reconhecer chegar lá. Sim. Eu lembro que tinha um local lá que era a casa de escolha. Casa de escolha. Então ficava várias pessoas tomando conta, cercadas com maior segurança. No final, eu tinha que ir colocar um cão lá tomando conta e colocava um selo com um número. E tinha que ir 3 pessoas para romper esse selo na manhã, para saber que ninguém teve acesso aos diamantes. Na casa de escolha em Luzamba. Entendi. Que bom, hein? Entendeu? Olha, entendi. Está vendo Lunda Norte como é que está? Lindo, lindo, lindo. Ana Maria Braga não mostra isso para os brasileiros. Mas sabe o que é? Talvez o Brasil também tem-se uma ideia do senso comum que o Brasil é só a floresta amazônica e carnaval, né? E muitos brasileiros também, com todo respeito, uns até que estudou mais, né, falam assim: olha, para você ver o terremoto, na época do terremoto no Haiti, foi pertinho de onde você estava, lá na África, no Haiti. Não, o Haiti não está na África. Está na América Central. Não me faz passar vergonha, não. Fala assim, você não vai falar isso da minha Angola. Porque a minha paixão por sempre defender Angola e Geraldo César, expor, contar história. Você me fez lembrar uma história. Quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei hospedado na casa de um amigo, né, brasileiro. Eu falei, eu quero estar com meus amigos angolanos. Ele levou-me lá num lugar que tinha muitos negros, né? Aí eu perguntei, o cara disse haitiano. Ele disse, ele só viu a cor da pepa, então os irmãos são esses aí. Haitiano. Ele pensou que fossem angolanos. Não, eles são haitianos, não angolanos.
Muito bom, muito bom. Período Geraldo que César. eu, período que eu morei em Belo Horizonte, São Paulo, na capital, às vezes eu escutava a voz do angolano e eu ia e abordava, para bem conversar, para me matar a saudade. Bom, hein? Que bom. Geraldo César, mais alguma coisa que você lembrou? Alguma mensagem que você quer deixar para os angolanos, para Angola? Ah, tá. Muitos estão a nos Eu assistir agora, gostaria de deixar uma mensagem assim. outros vão assistir posteriormente. Na época que eu morava lá, meu nome de conhecido lá era Bicalho, porque meu nome é Geraldo César Bicalho. Então, se alguém que trabalhou comigo, conviveu comigo em Angola, que faça contato com você no seu canal mesmo, que eu poderia rever. Pedro, Gêmese Sozinho, Andrade, André Mucuta, Cruz, que eu me lembro, André, lá da região de Luzamba. Se eles Boa. verem, eu creio que eles vão lembrar de mim. Naquela época não tinha outros meios de trocar endereço, telefone, né? E Não tinha, deixar aqui. agora tem, mas também nem todo mundo tem acesso ao Facebook. Mas nós vamos É, fazer fé, como eu disse, deste ano estamos juntos em Angola, vai ser muito bom, vai ser muito bom. vamos. Uma pontuação. Eu fui em Belo Horizonte um dia numa reunião que iam orar para o Angola. Isso tem mais de 10 anos. Numa igreja batista da Lagoinha. Isso. Aí falaram, os angolanos ficam de pé. Eu fiquei também. Aí todo mundo ficou preocupado. De qual província? Onde você chegou em mim? Eu falei, não, eu sou brasileiro angolano. Aí todo mundo riu. Mas explicou que chegou de lá, está lá em Angola, explicou? Expliquei, sempre conto essa maravilhosa experiência desse povo sem igual, que é o povo angolano, povo irmão, nosso irmão, né? Eu sinto isso, esse amor por Angola e principalmente o melhor de Angola é o povo angolano. É o povo angolano. Boa. Um povo acolhedor, Demais, parece conosco, um povo sofredor, mas brincalhão, fazia brincadeira muito comigo, fazia gozação. é. Mesmo eu ia jogar bola, porque eu não sou aquele craque, né? Eu fui goleiro no passado. Cara, você, um brasileiro ruim de bola, onde se viu isso? Brincava comigo, né? Que benção, hein? Tá bom, Geraldo César, o tempo se esgotou, o tempo foi, depois de uma hora de live. Eu também vou ter que baixar aqui o live e Tá. colocar no YouTube, sabendo que muita gente vai entrar em contato. No Facebook, isso de ser o teu nome no Facebook, para as pessoas Meu procurarem. nome no Facebook é Zulu12. Zulu 12. Por quê? Porque na rede de rádio de Luzamba, meu codinome da rede de rádio Alfa, Bravo, Charlie, eu era Zulu 12. Aí eu adotei. Também é uma lembrança de Angola. Que bom, hein? Que benção, meu amigo Geraldo César. Essa é a primeira entrevista, a primeira live que nós tivemos juntos. Com certeza vamos ter mais encontros para podermos partilhar Angola. E eu tenho fé que, ao estarmos em Luanda, vamos visitar juntos a Lunda Norte. Eu não conheço a Lunda Norte, nunca fui lá. Eu já estive no Ambo, Benguela, Mochico, Namibe, Uíge. Nunca fui nem Lunda Norte nem Lunda Sul. Já fui a Kwanza Norte, nunca fui no Kwanza Sul, já fui, passa para ir para Benguela, passa eu amo, passa pelo Kwanza Sul. Então, Deus te abençoe. Amém. César, vamos estar juntos numa próxima oportunidade. Vamos colocar o live no YouTube. Temos fé que, se as pessoas não verem, pelo menos familiares desses que você aqui citou, vão poder ver e nós vamos fazer votos de estarmos lá pessoalmente ainda em 2023. A você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós estaremos juntos. Olha, amanhã temos live. Amanhã estarei aqui com um professor de História da Igreja que vai contar-nos um bocadinho sobre a história do cristianismo em África na Idade Antiga. Como é que o cristianismo chegou em África, como desenvolveu, as discussões teológicas em África do primeiro e segundo século. Você não pode perder amanhã, mesma hora, 21 horas de Angola, 17 horas do Brasil. Muito obrigado, estamos juntos, Deus abençoe.